gente vai dar continuidade agora, a gente vai falar de Bowlby, John Bowlby. E aí, assim, o que eu gostaria de enfatizar? Às vezes não é um conteúdo muito fácil, né? Há muitas teorias, e não são essas que eu tô aqui citando. Há outros teóricos do desenvolvimento, mas para que a gente venha conhecer melhor, e a gente precisa de leitura. A gente precisa, além de estar aqui assistindo os vídeos, eu preciso ler, eu preciso pesquisar, eu preciso entender, para que eu possa aprender, né? Porque isso aqui eu não pretendo aqui numa aula falar tudo a respeito disso, né? A gente tenta ser o mais claro e objetiva e facilitar, mas a gente sabe que há uma necessidade de uma leitura, de um aprofundamento maior, às vezes, para você entrar. Outra coisa que eu queria dizer é que todos esses teóricos, eles têm uma importância fundamental na teoria do desenvolvimento. Mas o que eu estou trazendo aqui são as teorias a respeito deles. Então, isso aqui é o que a Renata acha, então, isso aqui é o que os teóricos, estou trazendo aqui, o que eles estão falando a respeito do desenvolvimento infantil. Então, é interessante que a gente leia, que a gente aprenda e que a gente possa tirar, né, o proveito de todas essas teorias, porque realmente o que eles trazem aqui são processos que a gente vê no nosso cotidiano, né? E o que cada teórico aqui, na verdade, eu queria compreender como é que se dá esse desenvolvimento, né? E de que forma eu posso contribuir para que esse ser humano, esse sujeito, se desenvolva de uma forma efetiva e saudável, né? A gente vê essa preocupação em todos eles, tá bom? Então a gente vai começar agora com John Bowlby. Eu gosto muito do Bowlby, né? Ele fala sobre a importância do apego no processo de desenvolvimento da criança. E aí ele foi um psiquiatra, psicanalista inglês, ele trabalhou como professor e ele fez vários estudos médicos, né? Em 1940 ele começou a publicar trabalhos sobre a criança, a sua mãe e o ambiente. Ele opôs assim uma perspectiva puramente psíquica, né? Ou seja, ele se opôs a falar sobre o desenvolvimento humano de uma perspectiva só psíquica, né? Ele que era muito predominante na psicanálise nesse período, né? John Bowlby, ele vai além disso, ele começa a dizer, não, a importância também da relação do apego dessa criança com a mãe. E aí é importante a gente entender o período que ele construiu isso, né? Que foi logo após a Segunda Guerra Mundial. Ele vivenciou, ele fez trabalhos com essas crianças que vivenciaram esse trauma da Segunda Guerra, da perda das suas mães, da perda dos seus lares, onde crianças eram separadas da sua casa, das suas famílias, né? Então, assim, é muito interessante a gente compreender por que Bowlby traz essa importância do apego. Em que cenário ele estava vivenciando e quais eram as características daquele período social que Bowlby ele vai trazer. Ele traz uma grande importância, ele atribui uma grande importância a respeito da realidade social, né? Ele leva em conta o modo que essa criança é educada, educada no sentido de que ela é ensinada pelos seus genitores, pelos seus cuidadores, né? E ele busca estabelecer relações entre o desenvolvimento psíquico e o biológico. Ou seja, ele não dá ênfase só ao desenvolvimento psíquico. Ele traz essa relação entre os dois. O desenvolvimento biológico, né, onde há um amadurecimento, a maturação, o crescimento do meu biológico com esse desenvolvimento psíquico. 3 noções eles vão marcar a teoria de Bowlby. O apego, a perda e a separação, né? Por quê? Porque ele estava dentro desse cenário, ele fez estudos baseados realmente nisso, ele vivenciou. Após a Segunda Guerra, ele foi vice-diretor de uma clínica, um importante centro de pesquisa sobre a infância, né, lá em Londres. E aí, em 1950, ele assume uma função de consultor de saúde mental para a Organização Mundial de Saúde, em decorrência das pesquisas que ele fez com essas crianças que eram inadaptadas e sem famílias. Eram crianças que perderam suas famílias durante a Segunda Guerra Mundial, e não foram poucas, né? Quando você vai estudar, ver a história sobre a Segunda Guerra Mundial, muitas crianças foram apartadas de sua família, inclusive para não morrerem, né? Crianças judias eram levadas a outras famílias, porque suas famílias morriam no campo de concentração, então muitas vezes elas eram retiradas, contrabandeadas, né, para outras famílias, para que fossem cuidadas por outros, para que elas não morressem durante o Holocausto. E aí ele estudou uma variedade de eventos durante a guerra, envolvendo a separação dessas crianças, né, das suas famílias. Essas pesquisas eles incluíram o resgate das crianças judaicas, a evacuação de crianças de Londres para mantê-las protegidas contra os ataques aéreos. Olha como foi grande assim,
o campo de pesquisa dele, né? Ele vivenciou isso e dentro dessa vivência dele ele fez toda essa, né? Ou seja, as crianças judaicas que eram retiradas das suas famílias, as crianças de Londres que foram retiradas e evacuadas da cidade para que não morressem durante ataques aéreos, né? E a criação de espaços grupais para permitir que as mães de crianças pequenas contribuíssem para o esforço de guerra. Ele investigou como as dificuldades do vínculo eram transmitidas para a próxima geração, né? Muito interessante isso. O vínculo, ele vai falar dessa vinculação, onde ele dá uma ênfase importante à mãe e ao bebê, à criança e à mãe, ao cuidador mais próximo. Vou falar que mãe, mas aquele que é a figura que está ali cuidando, né? Como se dá essa vinculação e como essa vinculação afetaria gerações posteriores, né? Em seu desenvolvimento teórico, ele propôs a ideia que o comportamento de apego, né, é uma estratégia evolutiva e biológica de sobrevivência para proteger o bebê dos predadores. Ele vai dizer que a criança ela já nasce com esse comportamento de se vincular, de se ligar a uma figura que dá segurança, que traz esse recurso de segurança para essa criança, porque isso é uma forma dela se proteger também de predadores, para que essa criança cresça de forma segura. Então, há essa propensão ao apego. Eu me apego a uma figura, eu me apego a alguém, e o ser humano, ele vai dizer que nós, seres humanos, nós temos essa propensão, né? Tanto é que a forma que nós cuidamos dos nossos filhos, muitas vezes é diferente de outros animais, né? De outras espécies. Então, o homem, ele tem isso como uma forma de cuidado, de proteção. Os humanos entram no mundo com uma predisposição, olha, ele vai dizer isso, né, a serem sensíveis às interações sociais. E aí elas vão precisar dela para crescer de uma forma saudável. Nós precisamos dessa interação social, né? Na infância com a família, com esses vínculos, esses laços afetivos na infância, e depois a gente começa a se abrir para o mundo em outras interações, né? A criança ele começa a desenvolver esse processo. Ele começa naquele núcleo mais familiar, naquele núcleo menor, e a partir dali ela vai construindo relações sociais, relações de vínculos, de apego, e aí à medida que esses vínculos também são construídos, se são de formas seguras, se é uma forma onde essa criança vai se adaptar bem, né? Gerando autonomia, segurança. Posteriormente ela vai ampliando o seu repertório, ela vai ampliando o seu contato com aqueles que estão fora, e aí isso vai se desenvolvendo, e aí pode se desenvolver de forma saudável ou não. Essa criança pode se adaptar bem ou não. Tudo vai depender dessa forma como esse vínculo ele é construído. Ele vai dizer que um apego é uma supervariedade de vínculo emocional em que a sensação de segurança de uma pessoa está inseparavelmente ligada à outra, né? É um vínculo emocional, tem toda uma construção e a forma como eu me vinculo a uma pessoa de forma inseparável. Uma sensação de segurança, né, que o bebê ele tem com os seus cuidadores, que a criança ela vai tendo com a mãe. Então, é uma construção desse vínculo e ele vai se gerado de forma segura, né? E aí a criança vai se ligando a essa figura de apego. Quando você está apegado a alguém, você sente ou espera sentir uma sensação especial de segurança e conforto na presença do outro, né? Podendo usar o outro como uma base segura, a partir da qual você explora o resto do mundo. E aí ele vai dizer que é interessantíssimo isso, porque ele começa nesse ciclo menor, se eu me sinto seguro com esse cuidador, com essa figura, com a mãe que está ali ao meu lado, se eu construo uma base sólida de segurança nessas relações, a tendência é que eu vou depois explorar o mundo a partir dessa base. Eu vou ter essa base, né, como suporte para as minhas próximas relações. E é interessante, porque também quando a criança ela não tem essa base segura, de forma bem afetiva, ela também vai explorar o mundo tendo em conta isso, né? Talvez uma criança insegura, laços de apego muito inseguros, frágeis, e aí Bowlby vai falar a respeito dessa importância na infância, né? nessa primeira base. Os comportamentos de apego, ele vai dizer que são basicamente elucidados quando o indivíduo necessita de cuidado, apoio e conforto. E aí ele vai ter comportamentos de apego. Um bebê encontra-se em um estado de necessidade em boa parte do tempo, né? O bebê está precisando de todo o cuidado do mundo, ele não sabe fazer nada de forma autônoma, de forma independente. Ele vai precisar o tempo todo dos seus cuidadores,
daqueles que estão ao seu redor. Então, o tempo todo ele vai estar precisando, ele está necessitando, ele vive nesse estado de necessidade o tempo todo. Uma criança mais velha ou um adulto, provavelmente, ele vai desenvolver, evidenciar comportamentos de apego apenas quando assustado, cansado ou em situação de estresse. Né? Diferente do bebê que precisa dessa necessidade o tempo todo, uma criança maior, um adulto, esses comportamentos eles só vão ser evidenciados. O que é o comportamento de apego da criança? É o choro, né? Ele chama, ele chora quando ele precisa de algo. Então isso é se agarrar, eram comportamentos que ele denominava comportamento de apego, né? A criança chora, ela se agarra, são comportamentos que são evidenciados. Mas uma criança maior, um adulto, só em situações de medo, de estresse, de insegurança que ele pode evidenciar esse tipo de comportamento. O padrão desses comportamentos, não a sua frequência, que nos revela algo acerca da força ou da qualidade do vínculo afetivo. Né? Ele, por exemplo, ele vai dizer assim, que na fase adulta, uma pessoa que não se vincula emocionalmente, ele não se apega, ele não mantém vínculos fortes com ninguém. Ele tem essa tendência a não se vincular de forma efetiva com ninguém. Isso pode ser um comportamento que também foi relacionado a algo que essa criança viveu na sua infância. Ou uma criança que se apega demais, que se fixa demais no outro, né? Que é aquele apego mais grudento, mais, né? Onde a criança ou o adulto ele se torna mais... Isso também pode ser por causa de algo que foi vivenciado nessa infância, um apego inseguro, né? E aí a gente vai, assim, bom, por exemplo, a gente vai entender o bebê, ele vai chorar quando ele tem necessidades, né? Uma criança, quando ele começa a crescer um pouquinho mais, ele começa a ter noção de quem é o seu cuidador, de quem é a sua figura de apego, ele começa a evidenciar alguém, geralmente a mãe, mas... Não, nem sempre é a mãe, pode ser alguém que está mais próximo daquela criança, que ela se vincula emocionalmente. E aí é interessante, às vezes quando vai deixar no colégio, né? Aquela criança, ela chora muito. Então precisa saber lidar com esse tipo de separação, que ela é provisória, que ela é temporária, para que essa criança não viva de forma insegura, achando que vai ser abandonada ou não. Então tudo isso é um cuidado muito grande que tem que ter. Eu falo de crianças assim que são deixadas no colégio, porque como a gente está dando aula para educadores, nessa aula mais de educação infantil, esse cuidado, a criança ela não está, geralmente quando ela começa a estudar fora, ela não está acostumada a ser desapregada da mãe, vou dizer assim, né? Ela não é retirada, então para ela pode ser um choque muito grande, ela achar que ela está sendo abandonada por essa figura, que ela tem como uma figura de apego dela, como uma figura de conforto e de confiança dela. Então, tem que ter um manejo muito, muito delicado com relação a isso, tá certo? E aí, Bowlby ele vai sugerir 3 fases: desenvolvimento de apego do bebê, tá bom? Eu vou encerrar agora e vou deixar pro próximo vídeo, a gente vai falar dessas 3 fases para finalizar, tá certo?